Senhoras e senhores, para mim é um prazer estar aqui compartilhando com o ICZ desse evento maravilhoso. E agradeço a presença dos senhores, porque, com certeza, sem a presença dos senhores, esse evento não existiria. E é para isso que o ICZ tem trabalhado, para fazer um evento brilhante, para contemplar os senhores. Nós vamos fazer da seguinte maneira, serão 10 minutos para a apresentação de cada palestrante. Assim que o tempo tiver concluído, as perguntas são feitas de forma oral, através da plateia. E nós pediríamos aos senhores que identificar no momento da pergunta. E nós vamos começar, até por uma questão de educação, com a professora Idalina Vieira Ock, docente do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde fez o doutorado em 1987. Atualmente é responsável pelo Laboratório de Eletroquímica e Corrosão. Professora? Bom dia a todos. Estou aqui nessa apresentação. Eu acho que eu fiz uma apresentação mais longa do que os 10 minutos, mas vamos ver. Eu pensei, puxa, o que eu poderia fazer? Eu tenho trabalhado, obviamente, sempre no assunto corrosão, e estou desenvolvendo alguns pré-tratamentos alternativos para aço galvanizado, aço carbono, enfim, pré-tratamentos para receber a pintura. Como ontem esse foi um dos tópicos, né, que gerou alguma polêmica, a palestra ficou voltada para isso. Mas antes, atendendo até ao pedido do Ricardo Suplicy, ele falou, olha, como a gente vai falar da interação de galvanizado em contato com concreto, seria interessante trazer algumas informações básicas da razão, da gente tentar entender o sucesso dessa interação do galvanizado com o concreto. Então, vamos ver se eu consigo fazer aí nos 10, talvez 15 minutos, essa apresentação. Bom, a corrosão, todo mundo sabe, é algo espontâneo, está lá, acontece, a termodinâmica trabalha contra nós, né, engenheiros e outros profissionais, e o que a gente pode fazer é controlar o processo, isso que eu sempre digo aos meus alunos, através da cinética. Né, porque cinética diz a intensidade, a velocidade do processo. Se a termodinâmica diz vai acontecer, vamos fazer com que isso aconteça com velocidades baixas. Né? Bom, o revestimento de zinco, que na verdade não é só zinco, é uma liga, né, de zinco e ferro, ele fornece, como ontem já foi dito aqui, proteção por efeito barreira, ação sacrificial, né, a proteção catódica do zinco dada ao substrato de aço, e ele também, no caso do contato com o concreto, ele permite uma maior tolerância à presença de cloretos. Né? É sabido que, em contato, o concreto com o aço, ele permite o máximo de 0,4% da massa do concreto de cloretos, e se está em contato com o zincado, ele permite uma tolerância de até 1%. Né? Isso é um ganho. Também ganha-se resistência à redução do pH no concreto, na famosa carbonatação, e aumenta-se a vida útil, em média, entre 4 a 5 vezes. Então, são argumentos bastante fortes para isso. Bom, a termodinâmica, aí todo mundo já sabe, a formação de uma pilha, né? O zinco será o anodo, vai sofrer oxidação, o ferro será o catodo ou cátodo. Esse é o princípio da proteção catódica conferida pelo zinco ao substrato de aço. E, de novo, termodinâmica contra a cinética. Né? Se a gente olha o diagrama de Purbeck, que representa os dados termodinâmicos do comportamento de zinco, para diferentes pHs, a gente vê ali domínios onde tem imunidade, quer dizer, o zinco não vai ser afetado, tem a corrosão, que é onde a gente tem um íon como espécie estável, e temos uma região ali bem estreitinha, né, que em princípio assusta, poxa, isso vai dar certo, né, onde o zinco pode se passivar, formando um composto insolúvel, no caso um óxido ou um hidróxido, tá certo? E depois a gente tem ali à direita o gráfico da cinética, dizendo, olha, a velocidade de corrosão com o pH mostra um panorama mais otimista,
de comportamento, né? Aí vão dizer, bom, mas não vai reagir, o zinco não vai ser oxidado? É claro que vai, né? A gente tem que entender o resultado dessa interação. Vai oxidar, sim, só que o resultado disso, em função da estrutura, que a gente, lembrando aí, a gente tem 4 fases, pelo menos. Nós temos uma primeira fase em contato com o substrato, que é a fase gama, bastante rica em ferro, depois a delta, que vai se enriquecendo mais em zinco, depois a zeta, e por fim a fase eta, que é praticamente zinco puro, né? Então a gente tem esse panorama, e na interação do zinco com o concreto, o que a gente tem? Há sim uma interação, né? O zinco sempre vai formar o hidróxido de zinco, esse hidróxido depois perde água e forma um óxido, e no caso do contato com o concreto, esses compostos de zinco, eles vão migrar, vão difundir, né? Na verdade é um transporte de massa por difusão, eles vão difundir no concreto. E nessa difusão acontece algo muito importante, forma-se essa espécie insolúvel, chamada hidroxizincato de cálcio, que eu vou sempre chamar daqui para frente de CHZ, que confere passivação ao zinco. Ou seja, o fenômeno de passivação é alguma coisa que a gente usa muito e traz benefícios sempre, né? O próprio aço inoxidável tem um comportamento muito bom, por quê? Porque sofre passivação, né? O cromo reage espontânea e rapidamente, forma um óxido protetor e daí o bom comportamento. E aqui não é diferente. Interage sim, só que aquilo que se forma traz proteção para o substrato, onde está sendo formado. Então, e a gente vê aí, por exemplo, aquelas fotos ali da esquerda, que essa interação é basicamente com zinco. Então, a gente vê ali aquelas áreas mais escuras, são aquelas que sofrem interação, né? Então, nesse contato com o concreto, existe realmente uma certa perda de espessura no começo, porque há interação, né? Não há como negar isso. E, principalmente, a reação se dá com o zinco, né? Então, com as fases ricas em zinco, que são a fase eta, aquela mais superficial, e depois ele vai tentando interagir com as fases mais interiores do revestimento, que vão perdendo em termos da quantidade de zinco. Bom, essa interação, essa formação desse produto é que faz com que a força de ligação entre o reforço, a barra zincada e o concreto, tenha essas forças de ligação bem superiores àquelas entre aço, não é? Sem o revestimento de zinco, e o concreto, né? E existem também dados a força de deslizamento, que é muito menor para a barra zincada, né? Então, isso é sempre um benefício. Aqui eu peguei de um trabalho, de uma tese feita no Canadá, em Waterloo, que eu achei muito interessante. Barras, né, zincadas, colocadas em soluções de diferentes pHs, onde eles viam o volume de produto formado, não é, daquele hidroxizincato que eu falei, e tem uma variação muito grande com o pH. Ou seja, quanto mais elevado o pH, maior o volume desses cristais que vão ser formados. E a gente sabe que para um precipitado ser realmente passivador, protetor, é bom que esses cristais não sejam tão grandes, né? Eles têm que formar uma camada mais compacta, né? Que não deixe passar as espécies agressivas. Então, a gente vê ali que quando o concreto tem um pH 12,5, está bem, né? Porque todas essas barras aí não foram cromatizadas, né? Foram simplesmente zincadas. O pH vai aumentando, a gente vai vendo ali a quantidade de cristais muito maior formadas, e em pH 13,7, e aí existem os diferentes tipos de concreto. Eu peço perdão, eu não sou especialista em concretos, né? Mas existem concretos que podem chegar a pHs bem elevados. O comum, o Portland, né? Está aí nessa faixa de 12,5, 13, tudo bem, mas existem alguns adicionados com, acho que é sílica, escórias e outras coisas que podem atingir pHs superiores. Então, aí a gente precisa ver direitinho isso. Bom, e aqui também mostrando, né, já naquele tal de pH 13,7, que é o problemático, o que acontece quando essas barras são tratadas ou cromatizadas ou não, né?
E também na posição do recozimento, porque quando a gente faz um zincado, você pode fazer um tratamento térmico, que chama o annealing, né? O tratamento térmico de recozimento, e você muda um pouco as fases presentes no revestimento de zinco, né? Depois eu vou explicar o que acontece, mas normalmente o que acontece é que aquela camada externa, muito rica em zinco, praticamente zinco puro, ela desaparece depois desse recozimento, né? Isso traz algumas consequências. Mas vejam aí nessa comparação que aquele que foi recozido, o volume lá do hidroxizincato é menor, e na barra, na C, que foi cromatizada, o volume também ficou menor. E é interessante que nessas barras, o pessoal analisa se há a presença desse composto, desse hidroxizincato, e eles confirmaram, a gente tem aí os modelos de difração de raio-x desse hidroxizincato de cálcio, e a gente pode identificar a presença. Então, mesmo naquela barra cromatizada, foi verificada a presença de uma camada fina, mas está lá esse produto que dá essa passivação ao zinco em contato com o concreto. E depois embaixo aí o espectro Raman, né, que eu sou química, não há como a gente não querer esse suporte, né, da existência, mas é assim que a gente prova que ele existe. Os trabalhos usando técnicas eletroquímicas, que eu volto aqui a dizer que são muito importantes, né? Então, querer puxar a brasa para a minha sardinha, mas, claro, eu trabalho com técnicas eletroquímicas para estudar a corrosão, e eu acho que elas são técnicas muito boas, sensíveis, né? E aí tem uma montagem, né, de corpos de prova que podem ser feitos. Você pode colocar o teu eletrodo de trabalho, que é a barra, né, zincada, com uma área conhecida. O restante da barra ele é recoberto por um epóxi, para que não fique em contato direto. E aí você põe numa solução e vejam que ali existem mais 2 eletrodos, um que vai ser referência e o outro que vai ser o contra-eletrodo. Porque nas técnicas eletroquímicas a gente é como se forçasse a oxidação do metal e ver a resposta em corrente. Você aplica um potencial e vê a resposta em corrente, e é um jeito de você monitorar o processo. Isso pode ser feito numa solução simulando o concreto, com diferentes pHs, ou num próprio corpo de prova feito do concreto. Olha que interessante aí os resultados. Quer dizer, se a gente tem a densidade de corrente com o tempo, quer dizer, do contato da barra zincada com a solução que está simulando o concreto, a gente vê o quê? Que há um aumento de corrente, aquilo que eu falei. Realmente há uma oxidação, interage, não tem como dizer que isso não é, só que vejam que a corrente vai diminuindo, até atingir patamares quase de corrente nula, ou seja, mostrando o fenômeno de passivação que eu tinha comentado, né? Então, ele realmente se passiva, e olha que interessante, ali eu tenho, não tem muita diferença entre a cromatizada e a não cromatizada, e vocês vejam que até a corrente de resposta está um pouquinho maior, ou seja, o próprio aço zincado em contato com o concreto, ele naturalmente, é uma questão de tempo, de horas, ele se passiva e você vê que apresenta respostas de corrente menores até do que aquela que é cromatizada. Então, o fenômeno existe. E vejam que aquele que sofreu o tratamento lá de recozimento, ele atrasa. Vocês viram lá que... Ai, meu Deus. Ele atrasa e o fenômeno acontece, né, um tempinho depois. Aqui, para mostrar lá que o recozido, olha lá, a fase eta sumiu, que ela está presente aí, mostrada nas duas da direita. E aqui, de novo, agora em barras de concreto, não em solução que simula. E vejam a resposta ali, aqui está melhor que tem cores diferentes, né? Ali aquela rosinha é a barra, aquela envelhecida, né? Que ontem todo mundo falou, quer dizer, o zincado fica exposto, né? A ação climática acaba se formando um volume de produtos de corrosão maior, e veja, demora mais, olha lá a resposta de corrente maior, interage com maior facilidade, mas ele também apresenta, depois de um número de horas, o fenômeno de passivação, né? Isso vai acontecer com a cromatizada, com a não cromatizada, ou seja, todos, só a que foi recozida que demora mais, mas também apresenta o fenômeno de passivação. Eu acho que isso é bastante importante. E aqui já a gente pega a área sobre aquelas curvas de corrente, né? Integra no tempo e tem aí, calcula uma perda de espessura equivalente.
e a gente vê que o aço que ficou envelhecido, ele realmente apresenta uma maior velocidade de corrosão, mas ele vai lá para o patamar, ou seja, para o processo de corrosão, porque vai para um estado estacionário, né? Ou seja, eu tenho só uma resposta constante dessa velocidade de corrosão. E aí, aqui até mostrando a diferença entre uma que está cromatizada ou não, e aí isso tem a ver, muitas vezes, com o tipo de concreto. Eu vi essas figuras, achei interessante. Ou seja, o tal do concreto, que eles chamam de slag concrete, eu não sei exatamente como traduzir isso, mas ele tem pHs elevados, e aí a gente vê o quê? Um desempenho um pouco melhor quando a barra foi o quê? Cromatizada. Né? Professor, eu pediria que caminhasse a conclusão para a gente não comprometer as perguntas. Isso. E, bom, deixa eu só... Ai, meu Deus. Sobre os tratamentos que eu queria falar, você viu que acabou só falando sobre essa interação, mas eu acho que ela é importante aí no contexto, que a gente pode ter outros tratamentos, a base de silanos, colocando o sério 3 ou sério 4, a base de revestimentos híbridos e a base dos chamados nanocerâmicos, que é uma tendência agora, né? Tudo vai na nanotecnologia, e essa área também não pode esquecer que existem essas tecnologias alternativas. Né? Os silanos, a gente tem um átomo de silício ali, ao invés de carbono na molécula. Olha lá, esses silanos são hidrolisáveis. Eles sempre foram usados como acoplamento. Eu tenho uma superfície de metal e um outro, toda a tinta para ter aderência tem esses silanos fazendo parte, porque há uma interação química, ó, primeiro há uma hidrólise, depois, olha lá, as moléculas se orientam na superfície do metal, e depois, com uma cura, quer dizer, você faz um processo de deep coating, e essas moléculas se orientam na cura, em alta temperatura, algo em torno de 120 a 150 graus, elas perdem água e acaba acontecendo o quê? A formação de um filme, né, que caracteriza a reticulação e ele dá proteção. Né? Os híbridos, você mistura um componente orgânico com um inorgânico, tem o chamado híbrido, a gente pega as melhores propriedades de um e do outro. Então, eu pego lá um metilmetacrilato, que é um monômero normal, pego uma molécula de acoplamento, que é esse metalacrilox, ou seja, ele tem a parte da molécula do monômero e tem também a parte de silício, que é inorgânica, e um TEOS, que vai dar a parte só de silício. Misturo tudo isso e eu fico com uma rede chamada de um revestimento híbrido. Ele é muito bom, são camadas muito fininhas, as de silano da ordem de 300 nanômetros e essas aqui da ordem de 1 micra só, e ela tem uma resistência bastante boa. Tá? Então, eu tenho pontos do revestimento ricos na parte inorgânica de silício, o resto na orgânica de carbono, são vários usos. E aqui outra técnica eletroquímica que a gente usa, que é a impedância, onde esses arcos, quanto maior o arco, melhor a resposta. A gente estudou aqui o tempo de hidrólise de um revestimento híbrido aplicado em aço galvanizado. Eu não sei se aí eu tenho fosfatizado, deixa eu ver. Aqui eu tenho, acho que o fosfatizado como base, ou seja, ele é superior em termos de resistência à corrosão ao fosfatizado, que é bastante usado na área. Aqui, para provar que realmente o revestimento é muito fino, é da ordem de 1 micra, né? A gente corta e vê, e pronto. Agora aqui eu tenho o resultado de silano, eu posso verificar a influência do pH, a influência do tempo de hidrólise, e aí eu vejo que em pH 4 foi melhor que os outros, né? Olha lá, os arcos maiores significam impedância maior. E só para dizer, olha que interessante, isso aqui é um aço galvanilde, ou seja, é aquele que é zincado e feito um tratamento térmico. Olha lá, desaparece o eta e ficam aqueles bastões da fase zeta, eu crio porosidade, ou seja, eu tenho pontos de ancoragem da minha tinta. Né? Por isso ele é bastante usado na indústria automobilística, porque você dá uma boa ancoragem para as tintas. E os nanocerâmicos são a base de zircônio, é uma coisa parecida com o silano, só que com zircônio e titânio, e agora, sei lá, pelo menos eu falei com o pessoal da OGM, há uma tendência em substituir fosfatos por esses chamados nanocerâmicos, que é uma mistura de silanos com esses chamados nanocerâmicos. E aí o aspecto das chapas é um revestimento bastante simples, então a gente pode realmente ter alternativas, né, para esses que dão problema. Obrigada, desculpem. Muito obrigado, professora.
Eu gostaria de chamar agora o Flávio D'Alembert, engenheiro civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, diretor técnico de da Projeto Alfa Engenharia de Estruturas, para fazer a vossa apresentação. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Flávio D'Alembert. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui hoje, falando alguma coisa sobre um tema bem atual, que seriam as estruturas metálicas para coberturas de estádios. Nós temos alguma experiência de projetos, né? Na verdade, quando eu falo que é um tema bem atual, é em função dos eventos esportivos que nós vamos ter no futuro. E eu quero trazer um pouquinho dessa experiência do último evento esportivo que nós tivemos no Brasil, né, que foi o Pan-Americano, falar um pouquinho rapidamente, né, porque o tempinho é bem curto, sobre os acertos e principalmente sobre os erros, porque, na verdade, os erros são aquela chance de ouro que nós temos na vida para aprender e aprimorar os conhecimentos. Na época, até eu peguei essa capa de revista, nós estávamos falando em desafiar os limites da engenharia, né? Agora, vejam bem, isso foi há 6 anos atrás, os projetos, 4 anos o Pan-Americano. Hoje nós vamos ter 12 grandes estádios só para a Copa do Mundo. Então, é um desafio muito grande, realmente, sobre todos os aspectos. Deixa eu calibrar o tempo. Então, eu vou falar, o nosso paralelo vai se basear exatamente nas coberturas do Engenhão, Estádio Olímpico João Avelange, e do Parque Aquático Maria Lenk, ambos no Rio de Janeiro. Nós temos, como eu falei, 2 eventos importantes, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Na verdade, quando vai se projetar um equipamento esportivo, se tem na arquitetura o ponto de partida, ou seja, toda construção esportiva de grande porte é um ícone para a cidade, né? Então, tem uma visão aérea, uma identidade. Muitas cidades criam sua identidade a partir das próprias construções esportivas, né? Só que a arquitetura, nós temos que ajustar a possibilidade econômica e a viabilidade também técnica, né? Eu trouxe esse slide como uma curiosidade. Então, prestem bastante atenção nesse estádio, uma foto antiga, e nesse daqui. O primeiro slide é um projeto do Oscar Niemeyer, que tirou 2º lugar no concurso que teve para o projeto do Maracanã, em 1947. E o segundo é o estádio do Wembley, considerado o mais moderno do mundo. Se vocês repararem, tomar cuidado aqui para ir no olho, o Niemeyer tinha projetado um arco em concreto com mais ou menos 280 metros de vão. O Wembley, hoje, em estrutura de aço, tem 323, é o maior vão do mundo, né? Então, na verdade, nós estamos falando de concepções arquitetônicas hoje que há 60 anos atrás o gênio do Oscar Niemeyer já tinha idealizado. Bom, como premissas de um projeto esportivo, nós temos que ter, é claro, segurança estrutural, conforto aos usuários, o custo compatível, ainda mais falando em termos de Brasil, e é isso que sempre acaba fugindo. E aí, um parênteses, nos estádios que nós estamos tendo contato para a Copa do Mundo, o controle do Tribunal de Contas está sendo bem rigoroso. Apesar das cifras serem astronômicas, dessa vez eu acredito que as verbas devem dar para se construir belos estádios, apesar de serem bem altas, né? E, principalmente, menor custo de manutenção, que vem bem a calhar com o tema do Congresso. Ou seja, um belo planejamento, um belo desenvolvimento de projeto vai garantir um menor custo de manutenção no futuro. Falando rapidamente sobre sistemas estruturais, nós temos basicamente os sistemas formados por grandes pórticos que sustentam as coberturas, que têm uma implantação mais barata, porém uma montagem mais complicada. Como exemplo, nós podemos falar aí o esquema estrutural da cobertura do estádio de Cuiabá, né, para a Copa do Mundo. Aqui algumas referências artísticas, porque o estádio ainda nem começou a ser montado, apesar da estrutura já estar lá no chão, né? Então, eles têm 4 grandes pórticos e a cobertura é suspensa nesses pórticos. Um outro sistema também muito usado são das coberturas em balanço. Se levantam mastros, se colocam os tirantes, os cabos e se atiranta a estrutura, se segura a estrutura. Como exemplo, nós podemos colocar aí o Parque Aquático Maria Lenk,
é um exemplo típico. É uma construção eficiente, porém, tem que ter uma boa integração com o concreto. O tempo aqui voa. Aqui um outro exemplo, este é o estádio de Fortaleza, também com a estrutura em balanço, né? E depois tem as tensoestruturas. Tensoestruturas não vai dar tempo de falar, mas são projetos que estão sendo importados, principalmente da Alemanha, e no caso vão ser o Maracanã, vai ter Salvador, né, que são formados por cabos e membranas. É muito importante no projeto de um estádio o ensaio em túnel de vento. Aqui no Brasil nós temos 2 grandes laboratórios, um no Rio Grande do Sul e outro aqui em São Paulo, do IPT. Esse, no caso do Engenhão, foi feito no Canadá por uma disponibilidade na época. Não vai dar para explicar muito o que é o ensaio de túnel de vento, mas, na verdade, é para tentar caracterizar ou simular a condição local para que nós tenhamos as cargas estáticas e dinâmicas para o dimensionamento e a segurança do estádio. Esse daí é o teste aqui no IPT da cobertura do Castelão, que foi feito agora no meio do ano. Aqui, mais ou menos, esse slide é bem interessante, que vocês podem ver como funciona o fluxo de vento. Aqui, é claro que aqui tem uma fumacinha que, na verdade, a gente não enxerga no teste, e o infravermelho aqui, que, na verdade, é verde, mas que mostra o fluxo e as turbulências causadas por um vento uniforme. E depois o esqueminha mostrando como é o descolamento e os esforços. Aqui, falando um pouquinho do Engenhão, né? O Engenhão é um estádio novo, foi feito agora para 2007. Nem bem ele terminou, e não sei se vocês lembram da história do Engenhão, estourou a verba, ele, 6 meses antes da inauguração, trocou a construtora, e tinha 30% só do estádio montado. Então, foi uma loucura em termos de desenvolvimento da fabricação e da montagem, né? Então, se cometeu uma série de problemas em função dessa correria. Qual o mais sério problema que se teve? Foi exatamente a manutenção. Nem bem o estádio foi entregue, foram feitos os jogos, 2 meses depois o pessoal já estava lá repintando tudo. Então, esse é um cuidado que nós temos que tomar agora para os próximos eventos. Lá tinham tubos de 2 metros de diâmetro, que formavam os arcos, as treliças eram formadas com perfis laminados e tubos, né? E é importante falar que todos esses projetos são de grande complexidade. Então, eles têm que ser executados em programas que retratem o máximo possível a realidade. Então, no slide anterior, nós estamos vendo o projeto em 3D e a peça sendo fabricada. Geroflávio, eu pediria que encaminhasse para a conclusão. Sim. Que não veio ainda a plaquinha de tempo esgotado, mas já estou correndo. 9 minutos. A montagem é fundamental, né? Então, quando eu falo de planejamento, nós estamos falando de projeto, nós estamos falando de fabricação, uso do material adequado, um tratamento e uma pintura e uma galvanização eficiente e uma montagem também adequada. Aqui alguns casos, né, de peças, e vocês podem reparar nesse slide a complexidade de algumas peças. E alguns erros, é claro. Então, vocês podem ver que essa peça aí foi pintada na obra, né? Então, um erro clássico que logo, logo vai trazer seu preço. E todas as peças estão colocadas. Sistema de montagem também tem que ser muito bem estudado. Nesse caso do Engenhão... para onde eu aponto? Nesse caso do Engenhão, o descembramento do arco, que tinha 260 metros, foi feito de maneira com macacos hidráulicos. Agora sim. São mais 3 slides. Depois é feito um controle de deformação, até hoje é feito isso no Engenhão, para ver se a estrutura entrou em estabilidade. Sistemas de cobertura, as telhas galvanizadas. Isso é só um parêntese interessante. Hoje não se fala em telha de aço no Brasil que não seja galvanizada, né? Então, é um conceito que a gente tem que partir também para outros elementos metálicos. Também está se falando muito em membranas, né, que todas importadas. E
aí o sistema de membranas. O primeiro é o que foi usado no Engenhão, uma telha de aço galvanizado, um isolante térmico e uma membrana só de impermeabilização. E as outras membranas que estão sendo projetadas, que são estruturais. E aqui a pergunta final, e a nossa grande, que nos leva a meditar. Né? Qual vai ser a responsabilidade da engenharia nacional nesses grandes eventos? Isso que nós temos que nos questionar. Muita tecnologia está vindo de fora, isso é importante, porém, sem o acompanhamento do corpo técnico nacional. O que nós queremos simplesmente trazer caixas pretas, ou a nossa intenção é aprender, desenvolver e depois continuar implantando aqui no Brasil? Está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Flávio, pela brilhante apresentação. Agora nós vamos chamar nosso amigo Frank Goodwin. Frank Goodwin é mestre e doutor em Ciências de Engenharia de Materiais pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Tem grau BS como distinção em Ciência de Materiais e Engenharia da Universidade de Cornell, em Nova York. É diretor de Tecnologia e Desenvolvimento de Mercado do IZA, International Zinc Association, com sede em Durham, e é líder internacional da Organização de Recursos de Zinco desde 1982 e vice-presidente executivo do USRO e ISA desde 2004. Okay, thank you very much. So, the best statement about sustainability was given yesterday by Murray Cook. He referenced the publication of Professor Woolley, who said that the resources used for galvanizing are very low and compared with the very high energy and processing of the steel it protects. So we are already in a very good position with galvanizing to contribute to the sustainability of stadiums. Now, when we go to a stadium, we want to have fun. We are there for a good time, but the time we have is rather short. Sometimes we wish it was longer, but during the time we are all in the stadium, we are really, it's a very short and intensive consumption. A lot of water is consumed, a lot of waste is discharged. People are coming to the stadium, perhaps in their cars. They're using a lot of energy to come and go to the stadium. There is much room taken for parking. This can make a problem for the water drainage from the site. And so around the world, the permission to put a stadium in a certain location is becoming more and more related to the sustainable attributes of the stadium, how it impacts the city or the location where it is, and the kinds of sustainability and other things impacting the environment of the city are becoming part of the permission process to allow the stadium. So around the world, people are beginning to appreciate this, and galvanizing is a part of this answer to show that the stadium can be put up with very little maintenance and have a very good sustainability contribution. For example, if we change the slide. I don't know what is the, something is not quite right. Okay, good. Okay, thank you. So this is American football in Philadelphia. And, sorry, it's American football. And they really wanted to, when they made the site for this stadium, it was a retrofit on an existing stadium. They wanted to show that they should have permission to make the stadium again where it is. And they are getting much of the electric power from solar and also from the wind turbines. And then they either are having, if the sun is not shining or the wind is not blowing, they have a biodiesel or natural gas turbine that can give the much of the energy that is needed. They only clean the stadium with non-toxic materials. They have a way of managing the solid waste and the liquid waste. All of the cooking oil they turn into biodiesel. So this made a very good impression that the stadium is friendly to the city and not making such a big load on the infrastructure of the city.
This is the new stadium for Qatar. It is eventually coming a few years from now. Of course, this is only a concept drawing now. And in this case, like in many cases we see for the big events, they want to have the capacity for the big event, but then eventually reduce it to a more manageable size so that it can be used more constantly at a smaller size and cost. So in this case, the modularity of construction, and they would like to give these stadiums away, or much of the pieces of the stadiums, to lower income countries and give them the possibility also of a stadium. So this is part of their plan. They have, of course, in Qatar, much sun, and they have the solar thermal collectors and the photovoltaic panels, which they even use for the cooling of the air. In London, we are very near to the time of the London Olympics. It's coming next year, and we see in the stadium that is very big for the actual event, but then it is reduced in size by more than 3 times smaller. And inside the stadium is just the basic accommodation of the stadium. All of the cooking facilities, all the toilets are in the outside structures, so in this way they can have a very well-managed system to impact the environment. So FIFA understands this very well because, of course, FIFA is involved in many stadium decisions around the world. What is the location of the World Cup? And they have the green goal section of its recommendations for stadiums, and they also have environment protection agreements with the host cities. So this is part of the being sure that we have permission to have stadiums and that people will understand that the stadiums are made according to a sustainable direction. So this is the kind of assessment tool that is with FIFA. You have the different rays of this circle, and they are checked to be sure the stadiums are meeting these sustainability objectives. So the galvanizing, of course, contributes very well to difference of these, the materials and components, the environment, the health, safety, the adaptability, the ongoing costs are all things that we see galvanizing contributing to. And we compare this with paint. We also understand from our work if you only paint the steel instead of galvanize it, we understand very well how the sustainability of painted steel compares with the galvanized steel. And the results are shown here for just one case. We have the resource consumption over the lifetime of the project of steel of galvanized steel compared with painted steel, and these are all of the environmental attributes, the acidification of the environment, the photooxidant, the greenhouse CO2 effects, and so forth are all coming into this. So in this way, we are able to feed the analysis of the sustainability of the different stadiums and encourage the use of galvanized steel. So for examples of the galvanized steel usage in London, of course, cricket is very important, and the original stadium was built more than 150 years ago. It was enlarged to a modern style a few years ago and uses many hot-dip galvanized sections. And here you have this kind of an arch appearance that we saw before, and hot-dip galvanized, and in some cases clad on the outside with stainless steel for a very long life. In the case of Hanover, it was mentioned before, the design of this is also coming to Brazil. The same architect and engineering is used in Hanover in Germany as it is in some of the Brazilian designs. And here you have the hot-dip galvanized for all of the exposed steel components. So you have many good possibilities here. And in Sydney, the Olympics a few years ago, they used the shade or the control of the sunlight for 70% of the spectators. They have hot-dip galvanized used for the entire lightweight steel structure. So there's many examples. This building is still there and doing very well with very low maintenance. The most recent World Cup, of course, was Johannesburg. We have Soccer City. There are many stadiums, of course, for the World Cup. I will only give a few examples from Johannesburg because of the time.
And of course, this is iconic, as was said before, something that you really identify with Johannesburg now, just like the others. And the use of galvanizing here is very important, the outer shell pieces, and also the control of the flow of the people, the turnstiles to come in, and also the seats. You see here the seating brackets, the hand railing are all hot dip galvanized, just as a regular metallic coating. In the case of Johannesburg, this is not in a severe climate. It is actually in a more mild climate. If you go to the seaside stadiums like Cape Town or Durban, they are much more severe climates, and the more protection of the steel was considered. In the plan for Brazil, we have Copa Verde. This is also looking at the Olympics and the green certification of the structures. This could be the largest green building project in the world because it involves the work with all of the structures, the airports, hospitals, hotels, everything in the green building. They want to be sure that this really is a Copa Verde, a green cup. And the highlights are just shown here in the details to indicate all the possibilities that we have. The carbon offsets, they are really trying to control this together. So, and then the rest of what I want to show you is about the corrosion severity and the need for protecting steel, especially in the red areas. This is for copper, but it is very similar for zinc because the climate is the same climates, and we have the possibilities for that. So we have then the possibilities to as with galvanized. So with that, I'll close and return to the chairman. Agradeço o Frank pela apresentação. E agora nós chamamos Roberto Martins da Conceição, técnico em edificações e técnico químico industrial pela Faculdade Oswaldo Cruz. Atua há 25 anos no segmento de proteção anticorrosiva e recuperação de estruturas de concreto armado. Há mais de 6 anos na Dupont do Brasil, S.A., na divisão de proteção e manutenção industrial. Foi o gestor da obra de pintura da estrutura metálica do Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão. Atualmente exerce a função de líder do segmento de bioenergia, alimentação e estruturas metálicas de grande porte. Por favor, Roberto. Uma boa tarde a todos. Vou pedir licença aos meus colegas aqui para fazer a minha apresentação de pé. Gostaria de agradecer em nome da Dupont do Brasil o convite do ICZ para participar desse importante evento, particularmente ao amigo Ricardo, pela força, né, Ricardo? Insistência de a gente estar aqui contribuindo com um pouco da nossa experiência. A ação da Dupont do Brasil no segmento de Protective Industrial Coatings, de proteção anticorrosiva. Sendo que a Dupont é conhecida mais pela sua especialidade em pintura automotiva. A Dupont completou 209 anos de idade agora, em 17 de julho deste ano. Uma empresa que há 104 anos produz tintas no mundo e começou a sua atividade de produção de tintas na área automobilística. E no Brasil, na última década conseguiu seu ápice no negócio, apresentando não só planos de pintura, não só produtos, tecnologia, mas sim uns projetos de pintura industrial. Apresentou um projeto de solução da pintura da indústria automobilística e hoje a Dupont detém 75% aproximadamente de market share da indústria automobilística, ou seja, de cada 10 carros novos vendidos nesse país, de 7 a 8 são pintados com tintas da Dupont. Como que a Dupont conseguiu esse avanço em apenas 4 ou 5 anos? Ela apresentou também para a indústria automobilística um projeto de solução da pintura industrial. Quando eu fui convidado para vir a Dupont, para trabalhar era um novo segmento, né, esse de proteção anticorrosiva, logo eu tratei de me aproximar dessa expertise da Dupont em oferecer soluções
para poder ter um diferencial no mercado, porque eu iria competir realmente com fabricantes de grande expressão, fabricantes que, inclusive, eu já trabalhei, já tinha trabalhado anteriormente nos maiores fabricantes de tinta do país. Então, nós precisaríamos apresentar alguma coisa a mais. E esse DNA da Dupont em apresentar, em ser um provedor de soluções, nós estamos procurando customizar também para o segmento de proteção anticorrosiva. É muito diferente, muito mais difícil, porque imagine uma linha de produção, você pintar 1000 carros, são trabalhos seriados, são repetir 1000 vezes aquele mesmo trabalho. No caso de proteção anticorrosiva, hoje estamos pintando um tanque, amanhã estamos pintando uma estrutura metálica, amanhã algumas micelândias, uma cobertura desse porte, então a coisa é muito mais complexa. E no caso específico do Estádio Olímpico João Avelange, existe muita, vamos dizer assim, muitos comentários a respeito desse projeto, e vocês vão ver aqui a realidade da obra. Estava comentando com o engenheiro, o engenheiro Flávio, agora, que faltou um projeto específico para esta obra. E ali chegamos à conclusão que também um outro agravante foi a questão da pressa. Foram se adiando as soluções e as iniciativas, e chegou a um ponto em que o tempo era muito curto para se realizar. A pressa, como diz o ditado popular, é inimiga da perfeição. Fragata está aqui dizendo mais ou menos, né, Fragata? Vamos ao case. Estádio Olímpico João Avelange, só para que vocês tenham informação, denominação popular Engenhão. A partir de 2010, o Botafogo mudou para Stadium Rio. A localização no bairro do Engenhão, daí o seu nome, o projeto dos arquitetos Carlos Porto. Capacidade para 47 mil pessoas, incluindo 250 lugares para cadeirantes. A pedra fundamental foi lançada em 16/12/2003, gente. A previsão de conclusão, a primeira previsão de conclusão foi julho de 2006, depois dezembro de 2006, depois março de 2007, e finalmente foi inaugurado com a realização de uma partida amistosa entre Botafogo e Fluminense, presenciada por mais de 43 mil pessoas, em 30 de junho de 2007. Vejam só o hiato entre 2003, que foi o lançamento da pedra fundamental, até a previsão da primeira conclusão em julho de 2006. Para vocês terem uma ideia, em março de 2006, eu estava negociando o pedido das tintas na mesa da construtora responsável pela primeira fase do projeto. Então, teríamos aí, de março a julho, 4 meses para pintar, transportar, porque eles foram fabricados lá no Rio Grande do Sul, não me pergunte por quê, e depois montar e disponibilizar para os outros complementos de obra. Outras informações a respeito da obra diz que inicialmente o orçamento foi de 60 milhões de reais, transformando para o dólar da época, significa 20,5 milhões de dólares. Algum erro aqui, né, gente? Eu não sou especialista em orçamentos de construção civil, apesar de ter estudado um pouco como técnico, né, de edificações, mas dá para se perceber que 20 milhões e meio de dólares é muito pouco dinheiro, né, para se construir um empreendimento desse. O custo final chegou a 380 milhões de reais, se falou muito que ficou mais de 6 vezes, porém, em dólares, para o dólar de julho de 2007, alguma coisa em torno de 205 milhões, vamos dar um desconto aí em relação à variação cambial, talvez 250 milhões de dólares. O Itaquerão, né, que vai ser a sede da abertura aqui em São Paulo, vai custar aproximadamente 460 milhões de dólares. Ali uma conta grosseira, só para se ter uma ideia, o Engenhão para 47 mil lugares, custou aproximadamente 4.360 dólares por cadeira. O Itaquerão vai custar 7.032 dólares por cadeira. Então, algumas conversas que às vezes pairam aí sobre o empreendimento que muitas vezes não tem fundamento. A obra foi dividida em 2 fases, por necessidade.
né? A superestrutura de concreto foi concluída em setembro de 2006, o consórcio, vamos chamar ele de fase 1, né? Chegou na parte da montagem, que era a complexidade da montagem da estrutura metálica, não deu conta do recado, entrou então o consórcio fase 2, que foi o responsável pela montagem da estrutura, pelo acabamento e o complemento da infraestrutura. Aqui está a parte civil, concluída pela fase 1, pelo consórcio fase 1. E vamos falar diretamente sobre os projetos de proteção anticorrosiva. Cheguei na negociação, existia um projeto original lá, onde, pasmem, senhores, se dividia o projeto em lado interno e lado externo. O lado interno, uma tinta normalizada Petrobras, 2630, 150 micros de espessura, mais 2 demãos de uma norma envelhecida, 1198 tipo 2, com 50 micros por demão, 3 demãos de pintura do lado interno. Aí tinha que esperar secar, virar a peça, vamos pintar o lado externo. Como? Tem que fazer uma divisão com fita crepe, né? E vamos aplicar um 2630, também uma tinta extremamente lenta, porque ela foi projetada para tanques estacionários, estrutura estacionária da Petrobras, e não para linha de produção. E 2 demãos do 2677, um poliuretano acrílico alifático de alta espessura, de excelente resistência a intempéries, com 70 micrômetros por demão. As ressalvas de ordem técnica. Fomos chamados, a Dupont carrega um slogan chamado Os Milagres da Ciência. Não sei por que nós da Dupont, fomos convidados a opinar sobre aquilo que estava projetado. E ali começamos a fazer algumas ressalvas, a de ordem técnica. É um esquema de excelente performance anticorrosiva, porém, com tendência, se fosse realmente possível pintar, lado externo e interno, da alteração de tonalidade. O epóxi, gente, independentemente da sua exposição às intempéries, ele tende, na cor branco, que seria a cor original, tende ao amarelamento, tendendo, em poucos anos, 2, 3 anos, a virar simplesmente da cor bege. Um esquema de pintura extremamente vulnerável aos impactos mecânicos, né? Face às realidades dos canteiros de obras. Talvez as pessoas que projetaram esse projeto não conhecem a realidade do canteiro de obra, como que se faz uma montagem de uma estrutura desse porte. Roberto, eu gostaria que caminhasse a conclusão para a gente comprometer as perguntas. Perfeito. Ressalvas de ordem produtiva. A divisão interno e externo, inviável, né, gente? Improdutivo, secagem dos produtos extremamente lenta, número excessivo de demãos, resultado. Não ia dar para entregar a obra. A solução ideal, nós propomos na época, na mesa, tentarmos partir por sistema duplex. Mas aí, além da questão do custo, que não estava previsto, havia ainda um problema logístico, não havia disponibilidade de cima da hora de arrumar cubas para galvanizar 3 mil toneladas de aço para poder atender as necessidades desse projeto. A solução alternativa proposta pela Dupont foi o seguinte: vamos partir para um esquema de proteção anticorrosiva, onde a gente tenha produtividade, um produto que dê produtividade na aplicação e que possamos garantir a performance do produto, não sem a necessidade de manutenção. Já que nós não conseguimos garantir a resistência dos trabalhos do canteiro, da abrasividade, dos impactos no canteiro, nós teríamos que arcar com um plano de manutenção, com um projeto de manutenção que poderia durar a expectativa toda da durabilidade da estrutura, que seria de 15 a 20 anos. Aqui estão algumas fotos, gente, mostrando a realidade das obras. Veja, os materiais chegaram embaladinhos, bonitos, né, da parte de produção, e foram sendo execrados, foram sendo destruídos pela operação de montagem. Coisa que é inerente a uma obra desse porte. Acontece mesmo, esta é a realidade. Na montagem, os cantos vivos, áreas vulneráveis, todas agora expostas à corrosão, os berços para apoio dos arcos, daqueles tubulões de arcos, né, sendo manuseados de qualquer maneira. Vejam ali
uma tesoura apoiada sobre um dos arcos, sem qualquer tipo de proteção. Essas peças montadas, pesando os guindastres de altíssima potência, teriam que içar essas estruturas a mais de 30 metros, 15, 30 metros. Veja a proteção com os cabos de aço, né? Os arcos que na fabricação tinham que sair intactas, impecáveis, né? Os inspetores não deixavam, e claro, faziam o seu papel. Olha a situação deles na montagem na obra. Nós tínhamos alguns problemas, gente, para poder interferir nessa condição. Simplesmente o consórcio Fase 1 nos disse o seguinte: você sabe quanto custa um guindaste desse por hora? 8, 9 mil reais por hora. Você acha que eu vou esperar 2, 3, 4, 5 horas o retoque que vocês aplicaram aqui secar para depois subir as estruturas? O que nós fizemos nessa época para garantir a responsabilidade e a corresponsabilidade da Dupont foi simplesmente registrar os dados que aconteceram na obra, fotografar e lamentar pelo ocorrido. 5 anos depois, já em 2011, essa é a realidade, alguns comentários sobre a performance da pintura anticorrosiva, e o que nós temos a dizer é o seguinte: a Dupont pintou a cobertura do estádio. Essas estruturas adjacentes, esses apoios, né, esses não foram pintados pela Dupont, não fazem parte do projeto da Dupont. Então, não se pode transferir essas barbaridades em pintura industrial para a cobertura metálica. Existem problemas na cobertura metálica? Existem. Ok. Só para finalizar, estão aqui. Ó. Agora, tinha um plano de manutenção que previa uma intervenção em 2008, e essa não foi feita em função desse processo administrativo que foi decidido pela Prefeitura do Rio, do Botafogo. Então, a estrutura precisa, sim, de intervenções para melhorar a questão da durabilidade e performance, que está prevista para 15 anos. Né? Para concluir as considerações finais, a galvanização e a pintura, gente, não concorrem, são soluções contra a corrosão. Nós, da Dupont do Brasil, quando viável, quando necessário, quando indispensável, indicamos a galvanização, e temos aí sistemas de pinturas para poder complementar a parte estética e a parte cosmética propriamente dita. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Ricardo, ao Roberto, perdão. Senhoras e senhores, eu peço desculpas aos senhores pela essa intercessão que a gente faz, porque eu entendo, e vocês também pensam que entendem, a paixão dessas pessoas por falar desses assuntos, que teriam com certeza assuntos para falar uma semana cada um, provavelmente. Mas nós temos o nosso tempo até para abrir para perguntas, e gostaria que os senhores sentissem a vontade de fazer as perguntas. Fragata, por favor. Bom, eu teria uma colocação, depois queria o comentário da professora Idalina. A gente fala muito aqui no aço galvanizado para concreto e funciona muito bem. Gostaria só de lembrar o pessoal que vai fazer a concretagem que faça um adensamento muito compacto, porque a existência de falhas internas no contato do aço galvanizado com o concreto pode gerar falhas localizadas. Nós já tivemos isso no setor elétrico por falta de homogeneização na massa do concreto, né? Então, isso é só um detalhezinho adicional. Mas, Roberto, você veio apresentar um assunto polêmico, né? Eu sou botafoguense e só fui no estádio do Botafogo, como já disse aqui, uma vez, fui agora para ver o Botafogo e Atlético Paranaense, mas eu já sabia das histórias do Engenhão. Sabia porque os inspetores que estavam lá foram meus alunos. E eles me dão um retorno, né? Isso também soube alguma coisa pelo jornal, mas não no Jornal do Rio de Janeiro, soube no jornal lá em Belém, que eu vinha saber pelo jornal dos problemas do Engenhão. É importante que nesse país as autoridades se conscientizem da gravidade da corrosão. O que é corrosão? Na cabeça desses indivíduos, infelizmente, corrosão é uma ferrugem. Não é uma, ele fala, é um ferrugem. Ele deixa para lá. Quando se fala em pressa, a segurança humana não tem pressa não, amigo.
Nós tivemos que pensar na segurança, porque aquela grade do Maracanã, quando caiu, no dia seguinte foram constatar que os parafusos estavam todos corroídos. E quanto vale a vida daquelas pessoas, daquelas 4 que morreram? O sofrimento daquelas 87 que foram para o hospital? Esse negócio de pressa, a gente tem que acabar com isso, porque segurança não tem nada a ver com isso, não. No Engenhão, eu sabia que ia dar esse problema. Os alunos falaram comigo. Pintaram em cima de carepa de laminação com pressa. Você mostrou ali. Não foi da sua parte, você já se esquivou. Não foi da sua parte. Mas pintar em cima de carepa de laminação com o esquema que foi colocado ali é criminoso. Por quê? É pressa. E se dá um problema de corrosão e ninguém vê, aquela porcaria desaba. Então, as pessoas têm que se conscientizar que manutenção é importante, mas temos que trabalhar no projeto. O Engenhão teve erros homéricos, o Botafogo não teve culpa, como você falou, que o Botafogo, na época, nem era o dono. O Botafogo, inclusive, não quer pagar esses resserviços lá, porque não tem nada a ver com isso. Agora, o que no Brasil vão construir uma série de estádios aí, que se faça fiscalização, que se tenha inspetores seguindo a obra ali full time, amigo, e que não abram mão de exigir o que está nas normas técnicas. Porque o que aconteceu com o inspetor meu é que ele foi mandado embora. Por quê? Não, tu está criando caso, senão assim a obra não anda. É verdade ou não é? É verdade, amigo. Eu estou falando a verdade porque eu vivo isso dia a dia. Isso me revolta, porque eu ando na rua com a máquina fotográfica, quem está lá diz assim, pô, se vê a Juliana Paz pelada em um poste com corrosão, Fragata fotografa poste com corrosão. Claro, porra, é que me dá dinheiro, amigo. É verdade? Então, eu fico aqui o meu recado, porque no Engenhão houve barbaridades com aquela obra, e que eu sabia que ia dar problema, e não é só com eles, não, outras aí que se aplicam em cima de carepa lá, não são por causa de pressa. Só que no Engenhão é um estado público, onde você pode concentrar uma quantidade de gente muito grande, e a catástrofe vai refletir, amigo. Eu estive lá vendo a questão do aço galvanizado. Todos os corrimãos que ficam em frente às cadeiras, tem um corrimão de aço galvanizado. O que eles fizeram? Pintaram o aço galvanizado, é sistema duplex? Não. Para mim, aquilo é monoplex. Nem duplex, é monoplex. Vai aplicar uma demão para enfeitar de branco, porque agora está tudo descascando, e você mostrou ali que está descascando. Por quê? Porque a pintura na cabeça deles é uma coisa meramente mela-ferro. Enquanto não se acabar com essa cultura no país, que a proteção anticorrosiva é algo que merece respeito, nós vamos estar correndo risco. Então, essa é uma oportunidade, é um evento importante, para a gente começar a chamar a atenção das autoridades para olharem para a proteção anticorrosiva com mais cuidado, e não olhar assim com desleixo para lá. Tá certo? Essa é a minha colocação que eu tinha para fazer. Muito procedente a sua colaboração, professor. Muito obrigado. Pessoal, mais perguntas? Ulisses da Arno-Cristado. Ouvindo agora o Fragata falar, eu acho que as coisas estão acontecendo da mesma maneira que aconteceu no Engenhão. Porque o estado de Cuiabá, por exemplo, ele não foi previsto um esquema de proteção contra a corrosão decente. Na realidade, é uma licitação pública, é um dos estados que o governo é responsável, né, o governo do estado, e não tem um esquema de proteção contra a corrosão decente, nem galvanizado, e, se não me engano, o esquema de pintura é uma pintura muito simples, por questão de custo. Isso foi colocado numa licitação pública. E outros estados estão acontecendo da mesma maneira. Todos aqueles que vão ter licitação pública, você vê que a proteção contra a corrosão não está sendo levada a sério. E isso já está acontecendo, e não sei como a gente vai poder mudar isso. E como os galvanizadores vão ter uma possibilidade de trabalhar em todas as obras de estado, se todos os projetos já estão prontos e em nenhum deles consta a galvanização como proteção contra a corrosão. Né? Os estádios, a Fonte Nova, acho que Fortaleza, as estruturas estão vindo da Europa, importadas, e a gente não vai ter nenhuma possibilidade de galvanizar. Eu vejo que a possibilidade de galvanização para nós, galvanizadores, simplesmente vai ficar ao redor dos estádios, ou postes e tudo. Eu gostaria que o Flávio fizesse algum comentário. Por favor, bem sucinto, dentro do possível. Quando eu abordei na minha palestra, eu toquei, em primeiro lugar, exatamente isso. A nossa grande responsabilidade e, principalmente, aprender com os erros. E muita coisa realmente se errou no passado. Uma das falhas, inclusive, foi nós não termos conversado antes. Eu nem te conhecia, né? Porque eu teria explicado que eu acho que a especificação da construtora estava meio equivocada. Quando não era dividir entre estrutura interna e externa, estrutura exposta e protegida. E lá toda a estrutura era protegida, né?
Infelizmente, obra é isso mesmo. Obra, normalmente, os fabricantes nacionais, eles preparam a pintura de acabamento na fábrica, que é ambiente controlado, levam para a obra, ela sofre uma série de avarias e há necessidade de um retoque pesado, né? A galvanização, e por que a galvanização não está sendo aplicada na maioria dos estádios? Isso eu acho que é por falta de esclarecimento dos contratantes. Ok. Então, por exemplo, o estádio eu tenho acompanhado o estádio de Fortaleza, né, ele está sendo fabricado só as colunas em Portugal, pela Martifer. Mas a Martifer já está com fábrica aqui no Brasil e vai fabricar o restante da cobertura aqui em Pindamonhangaba. Então, é uma ótima oportunidade para se colocar também o sistema de galvanização duplex, não mono, né? Ok. Senhores, mais perguntas? Tem mais uma aqui. Por favor, o microfone. Fábio, eu sou da Trifé. Minha pergunta é para o Roberto, já que o assunto é bastante polêmico e passando do lado do engenhão dá para comprovar, né? No caso da Dupont, vocês não poderiam abrir mão e declinar da obra, já que isso poderia depor contra o trabalho de vocês pela forma que foi feito, a maneira que foi feito. E uma única questão é o seguinte: galvanizar 3.000 toneladas de estrutura entre Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, era possível fazer isso em uma semana. Verdade. Diria para você que acho que ninguém declina de um projeto dessa relevância. Não teríamos como declinar. Face a importância, face a minha necessidade de me expor ao mercado, de me apresentar ao mercado, nós teríamos que apresentar uma solução. Como eu falei, o DNA da Dupont é apresentar uma solução, ainda que não seja melhor, né? Nós passamos pelo estudo da galvanização a frio, aplicar o Z661, porém, uma tinta muito rígida, ia se quebrar toda no canteiro. Passamos pelo epóxi rico em zinco, o custo ia triplicar. Então, chegamos a esse, vamos dizer, o menos ruim, a solução menos ruim. Mas fizemos um plano de manutenção em que estava previsto uma intervenção em 2008, um ano após a inauguração dos Jogos Pan-Americanos. Okay. Né? Com isso, a gente ia realmente mitigar muitos dos problemas causados pelo canteiro. Uma segunda seria agora, em 2011, 2012, ou seja, já tem uma revisão que não foi feita. E assim como um automóvel 0 km que você compra, você deixou de fazer uma revisão, você perde a garantia. Né? Então, infelizmente, hoje, o Estado, o Botafogo, não sei quem que vai assumir o ônus desse prejuízo. Okay. Né? Agora, todo o alerta foi dado para tentar mitigar esse prejuízo maior. Ok, Roberto, muito obrigado. Na verdade, essa revisão de 2008 na pintura, ela foi executada somente nas treliças de cobertura, não nos arcos. Né? Que a construtora, isso a custo da própria construtora, porque ela ficou ciente da pressa e dos defeitos que aconteceram, né? E tinha que entregar o estádio. Né? Que depois, no início de 2008, ela começou uma repintura geral, mas só de retoque também. Ok. Senhores, eu gostaria agora de, aproveitando a presença dos nossos dois palestrantes também, o Frank e a professora Idalina, que direcionasse perguntas também. Por favor, o microfone aqui na frente. Bom dia. Bom dia. A professora Idalina pode responder. Meu nome é Renata, da CSN. Eu gostaria de saber que a senhora falasse um pouco do desempenho dos silanos em comparação ao processo de cromatização. E ainda, se a senhora conhece e tem conhecimento dos tratamentos químicos coloridos pós-tratamento. Sim. Bom, na verdade, esses tratamentos à base de silanos, eu diria que eles ainda não estão, assim, sacramentados, né? Quer dizer, eles ainda estão em nível de estudos, né? Eu sei que a Henkel tem desenvolvido muito essa parte.
eles estão fazendo testes, né? Eu sei que eles fizeram testes lá na GM e tal, porque o grande objetivo é realmente fugir da fosfatização, que é um processo bom, né? Sempre resolveu os problemas até hoje, mas tem implicações ambientais, né? Todo mundo sabe, e as empresas buscam, né, mudar esse panorama. Então, os silanos, eu fiz uns estudos de aplicar tintas. Eu lembro que até quando eu apresentei esse trabalho, o Fragata estava lá, e nós usamos uma tinta, um E-Coat, né, como se faz, até foi a Dupont, que o Marcos Fernandes fez doutorado comigo, trabalha lá com você, e ele aplicou para mim um E-Coat. Mas o duro é que o E-Coat é uma pintura tão boa que realmente acabou ficando difícil fazer a distinção, né? E eu nunca vou esquecer o que o Fragata me disse. Dalina, se ficou comparável, né? Ou seja, pode substituir, né? Porque se eu comparo algo estabelecido como fosfato, apresento algo novo e o resultado é, no mínimo, comparável, né? E até em termos de aderência superou, né? Em termos de corrosão foi comparável, ele falou assim, bom, já está, quer dizer, comparou, você pode substituir, né? Em princípio. Então, foi nesse sentido. Eu diria que há uma tendência, claro, nós estamos na academia e a gente fica muito mais ligado no que se desenvolve no mundo todo, né, em termos de novidades. Então, eu diria que há um esforço e há muitos trabalhos, né, em nível mundial de desenvolver essas coisas novas, né, à base desses silanos, à base desses híbridos, que também têm silanos, e aditivá-los, porque o fosfato em si, todo mundo sabe, ele, em termos de resistência intrínseca à corrosão, não é o forte dele, né? O fosfato, ele atua como barreira e como ancoragem para a tinta, né? E toda vez que a gente compara só um fosfatizado com qualquer um desses outros tratamentos, individualmente, o fosfato perde em termos de resistência à corrosão. E isso não é novidade, né? Todo mundo que lida com fosfato sabe disso, né? Ele tem uma grande vantagem de ser ele cria rugosidade nessa superfície e confere uma ancoragem mecânica à camada de tinta. Ok, professor. Então, a gente sabe disso. Agora, eu diria que a tendência é que cada vez mais o pessoal esteja fugindo. Vamos supor, a indústria aeronáutica, que tem um problema seríssimo, né, que é sair da cromatização, não é? Como também acaba sendo um problema da indústria do zincado, todos estão indo na direção de usar esses chamados silanos, ou, hoje em dia, o conceito é a mistura, o nanocerâmico, né, que são a base de propóxito de zircônio e titânio, e misturar com silanos, porque essa mistura tem dado muito certo. É uma camada muito pouco espessa e tem essa propriedade, se você aditiva corretamente, com sais de série e tudo mais, de self-healing, porque é isso que se quer, é o que o cromato faz muito bem, com bastante eficiência. Então, eu acho que a tendência é essa. E até nanotecnologia, tem umas outras tecnologias de você aditivar primers e tintas com nanocápsulas. Eu estava fazendo um comentário aí com o Eduardo, realmente tem muita coisa nova, muito interessante, e que logo... Mas não é coisa de mercado, está sendo investigado, né, ainda por nós. Obrigado. Pessoal, eu gostaria agora de que viesse uma pergunta para o Frank, até por questão de ordem. E... um microfone aqui na frente, por favor. E após essa pergunta, nós caminharemos para a conclusão, para poder até respeitar o horário de vocês de almoço. Carlos Henrique Siqueira, da Ponte Rio Niterói. Eu achei interessante as posições quanto ao Engenhão, mas, me perdoe, Engenhão, para mim, é coisa do passado. Eu gostaria que a gente falasse em coisa do presente. A Copa do Mundo está aí, as Olimpíadas também. A gente não falou nada disso. O Engenhão já era. Copa do Mundo não tem nada a ver com o Engenhão. Nada, absolutamente nada.
O estádio de Fortaleza, por exemplo, Fortaleza é a cidade do Brasil que mais sofre com corrosão, né? Existe um estudo em Fortaleza de quem mora em prédios afastados da aeração marinha, quanto mais ele se situar em andares inferiores, é melhor para ele, porque os outros prédios estão tamponando a passagem da poeira salina. Então, eu queria saber alguma coisa em termos disso, atuais. E o que é que o pessoal da galvanização está fazendo para isso? Porque, eu repito, Engenhão, para mim, não tem nada a ver com Copa do Mundo nem Olimpíada. E a segunda coisa é o seguinte, o Maracanã está aí. Se os senhores não sabem, o Maracanã tinha vários aços oxidados do concreto armado. Porém, a quantidade de aço ainda não exposto e oxidado é 2 vezes maior do que estava oxidado. Isso é que a gente precisa ver. Esses outros estádios que tem aí, barra de aço galvanizada por concreto armado. Essa é a minha opinião. Ok. Frank, por favor. Right. Yeah. Well, I'm sorry I did not have time to show my full presentation because I had pictures of each of the 12 stadiums that are coming for the World Cup. And indeed, you have a few stadiums along the coast, like Fortaleza, and then coming down the coast. And the corrosion situation for these stadiums is going to be important. And unfortunately, we will not realize the problem for a few years. And these stadiums will be with us for many years. So it's very important. Now, the best thing we can say is that many of the stadiums are built by the same group of engineers and companies that have built stadiums in other countries. For example, in the German World Cup, in the South African World Cup, companies like Populos, they are building stadiums all over the world, and other companies are doing these stadiums. So they understand very well about galvanizing. They have the possibility for galvanizing in their specifications. What we really need, and this is perhaps the take-home message, is that the galvanizers need to work with these companies to form the partnerships to be sure that they understand the needs of the suppliers and to the big engineering companies, what is really needed, what can we do with the capabilities of the galvanizing baths we have. We cannot do everything. We cannot make the very big pieces, but there are many thousands of pieces in the stadiums that are the size that can be easily galvanized in the normal galvanizing baths that this industry has in Brazil. So the most important thing we need to do is to be sure we understand the needs and to understand that these partnerships are being sought. Just like we saw from Petrobras yesterday, they seek partnerships with their suppliers. It's exactly the same with these construction and engineering companies, and to understand in each place the corrosion situation and how galvanizing, and in many cases paint also, can help. Ok, muito obrigado, Frank. E com certeza, pessoal, no painel anterior foi colocado a parte de regras, ou seja, as normas precisam ser mais bem definidas, até para que quando fossem construídos esses estádios se respeite a corrosão, com certeza vai estar lá, mas as regras têm que ser definidas para que se respeite as condições de construção, com galvanização e com as preocupações todas de planejamento, para que esses custos de manutenção depois não sejam tão fortes como apresentado pelos nossos amigos aqui. E considerando esses pontos, então, aí nós teremos, sim, um estádio para longo prazo, e com a redução do tamanho dele, logicamente, porque esses estádios são muito grandes, e talvez depois, no decorrer do tempo, o custo de manutenção dele vai ficando tão alto, e com um uso tão pequeno, como foi demonstrado até pelo nosso amigo, pelo estádio do Botafogo, que só em 2007, que foi na inauguração dele, que teve o uso com um recorde de público. Então, esse custo de manutenção também tem que ser repensado, mas, com certeza, pelos trabalhos que nós temos visto aqui e nos trabalhos que nós temos visto com o pessoal do ICZ, a galvanização vai trazer um resultado bastante interessante, e essas regras precisam estar muito claras no momento da contratação para que sejam respeitadas. Eu agradeço a professora Idalina, Frank, o Roberto e também o Flávio pelas apresentações. Nós sabemos que se tivesse mais tempo, com certeza eles apresentariam muito mais para nós, mas pelo tempo que eles tiveram, apresentaram fatos muito interessantes. Muito obrigado. E uma salva de palmas, por favor, senhores.